uma reviravolta aí péssima, o Jorginho fez novas exigências e pode complicar a chegada aí pro Flamengo. A gente vai falar todos os detalhes, inclusive algumas novidades aí de bastidores já no vídeo. Tem também passos importantíssimos foram dados pelo Flamengo para a contratação de Lucas Paquetá. Tem também a atualização sobre a negociação com Ezequiel Barco, Flamengo fechando negociação, faltam só alguns detalhes para o Flamengo anunciar esse acerto e também tem hoje a definição do último adversário no Mundial. Vamos dar todos os detalhes da partida entre Los Angeles FC e América do México, que se enfrentam hoje, aonde você pode assistir, o horário da partida, tudo isso a gente vai falar no vídeo de hoje. Tem a treta do Plata com a seleção equatoriana, tudo que envolve aí os bastidores dessa treta do Flamengo com a seleção equatoriana no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e ativou o sininho para não perder nenhuma notificação. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta! Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão, vamos falar tudo do nosso Mengão hoje. Flamengo que treina hoje à tarde, fazendo seu último treino antes da partida contra o Fortaleza às 18h30, 6h30 da noite, tarde-noite aí, que é a última partida antes do Mundial de Clubes. Flamengo que hoje à noite, já na virada de hoje para amanhã, vai saber o seu último adversário do Mundial. A gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Lembrando a vocês que, além do like, da inscrição no canal e do sininho para não perder nenhuma notificação, se você puder, você que está no celular, arrasta pro lado aquela partezinha dos comentários que tem um botão chamado hypar. Aquilo ali me ajuda a divulgar o vídeo para cada vez mais gente e me incentiva a produzir cada vez mais conteúdo aqui para vocês e trazer mais notícias do Mengão, de bastidores e do mercado da bola para todo mundo. Beleza? Conto com o apoio de vocês. Mas vamos direto ao assunto, que eu sei que aqui vocês gostam disso, sem enrolação. E vamos lá. Flamengo que, como eu disse, já se prepara para enfrentar o Fortaleza nesse domingo, às 6h30 da tarde e noite. Tem ainda alguns desfalques, mas tem prováveis retornos. Eric Pulgar e Matias Vinha treinaram normalmente e devem ser relacionados para essa partida, porém, De La Cruz e Plata ainda se recuperam, cada um da sua lesão, e tem treta da questão aí do Plata, porque a seleção equatoriana tá forçando a barra, insistindo que ele será convocado, já o convocou, inclusive, exigiu que ele seja apresentado mesmo lesionado, e aí o Flamengo ficou sabendo que a seleção equatoriana mandou um médico na casa do Plata para fazer procedimentos no joelho do atleta, mesmo sem a anuência, sem o aval do Flamengo para que isso acontecesse. E aí o Flamengo está muito preocupado com a situação, por quê? Ele, inclusive, soltou uma nota, né, falando toda a situação, para deixar claro que o Flamengo é contra, repudia a atitude da seleção equatoriana, e o medo principal do Flamengo é que a seleção equatoriana leve o Plata para lá, para jogar a partida, e nesse meio tempo, para que possa dar condições de jogo para o Plata, ele faça procedimentos que prejudiquem o atleta, a carreira dele e aí, consequentemente, o Flamengo, que é aquele tipo de medicação que dá um alívio na dor, faz o jogador conseguir atuar sem dor naquele momento, mas isso agrava e muito a lesão e põe em risco, inclusive, a participação do Plata no Mundial de Clubes. Aquelas injeções lá, infiltrações que os jogadores faziam com mais frequência antigamente, mas que hoje já está claro que isso é muito prejudicial ao jogador e o Flamengo repudia essa atitude da seleção equatoriana. É um absurdo essa forma de lidar com a situação da seleção equatoriana, que está bem nas eliminatórias. Não tem por que forçar tanto a barra assim, comprar essa briga com o Flamengo, logo com o Flamengo.
Então, vamos ver no que vai dar. O Flamengo soltou uma nota. Se você for lá nos perfis do Flamengo na internet, no Twitter também, você vai ver essa nota que o Flamengo soltou, também tem no site, falando todos os detalhes dessa questão aí do Gonzalo Plata com a seleção equatoriana. Mas vamos mudar de assunto aqui. Vamos falar agora de Peterson, aquele meia que é da base do Flamengo, estava emprestado lá para o Atlético Paranaense, deu uma causada lá em Curitiba, saindo muito, muita gente falando que ele estava indo para a noitada de forma recorrente, inclusive em véspera de treinamento e de jogo. Acabou, depois de alguns meses, sendo afastado do elenco que era relacionado para as partidas com mais frequência, e agora ele está sendo emprestado pro Papão, pro Paysandu, e fica até o fim do ano por lá. Vamos ver se agora ele consegue engrenar. Ele que era um garoto que era muito bem visto pelo Flamengo como uma grande promessa. Vamos ver se agora no Paysandu ele consegue ter mais oportunidades e também, colocar a cabeça no lugar, focar mais na carreira e evitar ficar saindo demais. Claro que dá uma saidinha, fazer uma coisa ou outra, não tem problema, mas focar na parte da carreira dele. Peterson que tem futuro, mas não tá se ajudando muito. Vamos ver se agora ele coloca tudo em linha e consegue deslanchar na carreira de jogador agora lá no Pará, no Papão da Curuzu. Agora vamos falar de Agostinho Rossi, que deu uma entrevista no Flamengo Cast, no Mengo Cast na Flamengo TV, aliás, e entre outras coisas que ele falou, foram muito legais, sempre falando que está muito satisfeito em jogar no Flamengo. Ele falou que a melhor decisão que ele tomou na carreira foi ter saído do Boca e vir para o Flamengo. Lembrando que, depois que ele acertou o pré-contrato com o Flamengo, o Boca ainda emprestou ele por 6 meses para jogar lá no Al Nassr com o Cristiano Ronaldo. Ele nem foi titular absoluto lá, mas quando chegou ao Flamengo tomou conta da posição e hoje é, sem dúvida nenhuma, o melhor goleiro em atividade no Brasil. Agostinho Rossi, que já virou grande peça desse elenco do Flamengo e está se tornando cada vez mais ídolo da nação. Ele falou também sobre o episódio do assalto, disse que é claro que é um fato muito ruim, mas que não é nada assim que não aconteça em outros lugares. Ele deu um azar, mas que na Argentina é algo que pode acontecer também. Então ele deu uma minimizada, disse que está tudo bem, a família já entendeu, o Flamengo já mudou o protocolo nas chegadas e agora quando os jogadores chegam por lá, um ônibus pega todos os jogadores e leva para outro lugar, dizem até que é o ninho do urubu, para de lá cada jogador sair para suas casas, evitando que fiquem rodando em momentos de pouco movimento nas ruas de madrugada, tarde da noite, e aí diminui a chance de acontecer qualquer episódio desse tipo que aconteceu com o Rossi. Muito legal a entrevista dele, depois vão lá na Flamengo TV para acompanhar a entrevista na íntegra, porque ele falou muita coisa bem bacana. Agora vamos falar da definição que tem hoje, logo mais às 11h30 da noite, Los Angeles FC contra América do México se enfrentam com transmissão da Cazé TV para definir quem vai ser o último integrante do grupo do Flamengo, que já tem o Esperance Tunis, tem o Chelsea e tinha o León do México, que foi retirado do campeonato por ser um clube do mesmo dono de outro clube que participa do Mundial, que é o Pachuca, tem o mesmo dono, e aí acabou definindo, não sei exatamente qual foi o critério para escolher entre um e outro para tirar do campeonato, mas quem se deu mal foi o León, e agora tem essa partida entre Los Angeles FC, muita gente confundindo com o Los Angeles Galaxy, não é o Los Angeles Galaxy, que já jogou o Beckham, já jogou o Ibra, não, é o Los Angeles FC, mas que tem 2 estrelas grandes do futebol mundial recente por lá, tem o goleiro Hugo Lloris, que era do Tottenham e foi titular da seleção francesa durante muito tempo, ele é o goleiro do Los Angeles FC, e além disso tem o Giroud, que foi atacante da seleção francesa por muitos anos, titular, até pouco tempo ele era do Milan,
acho que até ano passado, a temporada do ano passado, o Giroud jogou pelo Milan, centroavante, que já tem uma idade avançada, mas foi titular do Milan até o último ano que jogou por lá. Então, são dois jogadores estrelas de nível mundial. Tem outros jogadores interessantes. O Igor Jesus, volante, ex-Flamengo, que até tá tendo essa treta aí do Flamengo com a Estrela de Amadora, o clube lá de Portugal. O Igor Jesus saiu do Flamengo, foi pro Estrela de Amadora. O Estrela de Amadora revendeu ele pro Los Angeles FC e não pagou o Flamengo até hoje. O Flamengo tá acionando a FIFA. A FIFA tá ameaçando, inclusive, um transfer ban para o time de Portugal, enquanto não pagar o Flamengo. Então esse volante ele tá atuando por lá. Se eu não me engano, é titular, inclusive deve atuar na partida de hoje. É um jogo bem interessante de acompanhar. O América do México tem também alguns jogadores interessantes. E tem uma torcida gigantesca. Então, esse fator aí do América do México, caso eles passem, é um time equilibrado, entrosado, que vai muito bem por lá no México, e tem esse fator torcida que, passando, deve lotar o estádio contra o Flamengo. Então, tem esses dois fatores aí, e o Los Angeles FC, que já é de lá, também deve ter um público legal, mas talvez menor até do que o América do México, mesmo o Los Angeles sendo dos Estados Unidos. Mas vamos acompanhar, deve ser um jogo interessante, tarde pra caramba, mas pelo menos é no sábado, 11h30 da noite, transmissão da Cazé TV e da DAZN, mas a Cazé TV acaba sendo mais acessível ali no YouTube direto, a gente consegue acompanhar a partida. E tem agora uma informação, mudando de assunto, de que o Flamengo tá acertando a renovação de Guilhermo Varela. Ele que tá jogando muita bola, tá se tornando o novo Coringa do Mengão, jogando não só na lateral direita, como às vezes na lateral esquerda, e mais recentemente como volante e jogando muito bem. Flamengo acertando os últimos detalhes do contrato dele e deve anunciar já nos próximos dias, próximas semanas, a renovação de Guilhermo Varela por mais 3 anos, pelo menos. A tendência é que ele fique no Flamengo pelo menos até 2028 com essa renovação de contrato. E agora, meu amigo, tem a notícia que está desde dessa sexta final de tarde, início da noite, sendo falada por todo mundo, preocupando muita gente, que é essa reviravolta do caso do Jorginho. Muito foi dito sobre essa questão da assinatura do pré-contrato do Jorginho. E aí muita gente falava, olha, não tem pré-contrato. O que tem é a necessidade do Jorginho rescindir com o Arsenal para depois que ele rescindir, ele já assinar um contrato definitivo com o Flamengo. E era isso que a gente repetia aqui. Para que isso aconteça, existia e existe ainda uma pendência de acerto em relação a um prêmio que o Jorginho tem a receber caso cumpra o contrato até o final com o Arsenal, contrato esse que vai até o fim de junho, 30 de junho. Se ele rescinde antes do fim de junho, ele não recebe esse prêmio de fidelidade ao clube, é o nome lá desse valor a mais que ele recebe. Ele não está querendo abrir mão desse valor, foi até o Flamengo dizer, olha, eu tenho tanto a receber por lá, vocês aceitam cobrir isso para que eu chegue um mês antes e possa jogar o Mundial? E não é pouca grana não, são 6 milhões de reais, o Flamengo não quer pagar, ele acha que é um valor muito alto para adiantar em só um mês a chegada do Jorginho. E aí, se a gente bota na balança, dá para entender os dois lados. Ah, mas é o Flamengo, o cara tem que jogar, tem que querer jogar o Mundial. Mas dá para entender. Tudo bem, o cara é milionário, já eu sei. Mas são 6 milhões. E não é que ele não vai vir para o Flamengo por causa disso. Ele vem, mas ele vem depois do fim do contrato, no fim de junho. Caso não tenha uma reviravolta, que a gente vai falar já já que pode acontecer. São 6 milhões de reais, o Flamengo acha que é dinheiro demais para adiantar o jogador em um mês só, e o Jorginho acha que é dinheiro demais para abrir mão. E eu concordo com os dois lados. Não consigo crucificar o Jorginho por conta disso, e também não acho que o Flamengo deveria pagar 6 milhões de reais para adiantar a chegada do jogador que não está nem entrosado. Ele ia chegar para o Mundial e ia acabar não sendo ainda protagonista. E aí o Flamengo já teria gasto os 6 milhões
com um jogador que talvez dê para esperar esse um mês aí e deixar para jogar depois. Então, a reviravolta é essa, não tá tudo perdido, o Jorginho não vai deixar de vir pro Flamengo, não, tá tudo certo, mas aparentemente pode ser que ele venha só depois do Mundial, no dia 30 de junho. Porém, existe ainda uma chance de isso ter uma reviravolta e ele chegar por agora, depois desses dias aí, que ele vai casar agora dia 2, segunda-feira, vai ficar alguns dias de lua de mel e viria depois, que era o esperado. É o que tinha sido até anunciado, que já existia um acerto quanto a esses valores aí, mas pelo visto não deu para trás. O Jorginho exige o valor integral, a informação de que tinham chegado a um meio termo, mas pelo visto o Jorginho voltou atrás e fazendo questão dos 6 milhões. O empresário do Jorginho tá vindo pro Brasil para tentar chegar a valores ideais. E aí, a tendência é que ele faça ajustes aí nos valores, ajustes na forma de pagamento, de repente colocando um tempo a mais de contrato, fazendo algum ajuste aí em direito de imagem, ajustes em comissão, para fazer com que os dois cedam em alguma coisa, porque é importante também para o Jorginho jogar esse Mundial, é importante para o Flamengo ter o Jorginho no Mundial, mas os valores estão ainda muito altos para que qualquer um dos lados abra mão. E é isso que está fazendo com que o empresário venha para cá para fazer esse meio campo e viabilize essa chegada do Jorginho por agora. Vamos ver no que vai dar e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E tem novidade sobre Lucas Paquetá. A gente sabe que ele está aqui no Brasil, sabe que ele está nessa iminência aí do julgamento. A gente trouxe ontem que existe uma negociação aí nos bastidores entre Flamengo e o West Ham, contando com uma possibilidade dele ser punido localmente. Caso ele seja punido só na Inglaterra, o Flamengo já tenta acertar tudo para, assim que sair o resultado, o Flamengo poder trazer o jogador. E a informação que a gente tem aí de bastidores é que o Flamengo tem tempo de contrato e salários já definidos com Paquetá. Além disso, tem a informação de que Flamengo e o West Ham cada vez mais se aproximam de um acerto sobre que valor seria pago pelo Flamengo caso o Paquetá seja punido lá em âmbito inglês e possa jogar tanto no Brasil quanto na América do Sul. Então, o Flamengo já tenta chegar a esse valor, está próximo de um denominador comum com o West Ham. Agora, caso ele seja 100% absolvido e possa continuar jogando, inclusive na Inglaterra, ainda existe uma grande chance do negócio acontecer, porque o Paquetá ele não está se sentindo bem jogando por lá, muita pressão por conta aí dessa investigação, ele tá com o psicológico abalado, a gente vê em atitudes dele por lá, e aí o negócio pode ainda acontecer. Porém, caso ele fique 100% absolvido, o Flamengo teria que renegociar esses valores com o West Ham, porque aí abre muito mercado para ele, e aí o West Ham pode, talvez, conseguir uma grana maior de outro clube, aí o Flamengo precisaria renegociar esses valores. Então, essa negociação que existe entre Flamengo e o West Ham é para um cenário em que ele fique impossibilitado de jogar por lá, mas possa jogar por aqui. Aí o Flamengo já tenta costurar todos os detalhes para, caso isso aconteça, ele já conseguir trazer o Paquetá. O julgamento dele, se eu não me engano, é agora meados de junho, e aí isso faria com que ele não pudesse jogar o Mundial ainda. Mas a tendência é que, caso aconteça isso, que os advogados do jogador inclusive acham que pode acontecer, que é provável de acontecer, que é a punição local, tudo pode ficar acertado e ele já venha nessa janela agora de final de junho, início de julho, que é a janela grande de intertemporada aí do futebol europeu. Então, vamos acompanhar e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E tem uma última notícia que é sobre Ezequiel Barco, que está negociando com o Flamengo. O Flamengo está negociando a princípio com o Spartak Moscou.
se mostrou muito interessado pelo jogador. O Barco já deixou claro que quer vir, que quer sair da Rússia, quer jogar no futebol brasileiro para ter mais visibilidade, aumentar a chance de ir para a Copa do Mundo do ano que vem. Mas o clube russo ele tá irredutível, tá insistindo nos 17 milhões de euros. Flamengo ainda tá achando caro. Eu acho também que é um valor alto, mas nem tanto. Se você levar em conta que o Flamengo pagou perto disso pelo De La Cruz, pagou mais do que isso pelo Alcaraz, vale de repente fazer um esforço se tiver a grana na mão. Talvez o Flamengo esteja esperando a venda do Wesley para ter dinheiro na mão. Teve a venda agora do Alcaraz, vai ter um dinheiro grande na mão também, apesar de que o Alcaraz a venda é parcelada. Mas o Flamengo pode acertar condições parecidas com o que ele vai receber do Alcaraz e de outros times que compraram jogadores do Flamengo, fazer uma negociação aí de pagamento parecida para, conforme for recebendo o pagamento de jogador X, repassar para a compra do Barco. Mas hoje o negócio está um pouco emperrado. O Flamengo e o staff do jogador insistem que essa é a vontade do jogador, que ele pode ficar desmotivado em permanecer na Rússia, que não está podendo jogar campeonato nenhum fora do país por conta da situação atual lá com a Ucrânia. Então, existe esse cenário. O Flamengo tenta avançar, tá batendo na porta, mas por enquanto os russos estão ficando, fazendo jogo duro. Mas a gente sabe que o Flamengo tem um bom jogo de cintura, o José Botto é muito experiente nesse sentido e vamos ver no que vai dar isso tudo. Então, vamos acompanhar. Qualquer novidade eu trago aqui pra vocês, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!